com a nossa querida, a doutora Silvina Moura. Silvina Maria Moura Antônio. Ela tem sido graciosa, muito generosa. A Silvina, assim, nós temos assim percebido que todo mês que ela vem falar com a gente num tópico de saúde, ela tem muitos contratempos, vamos falar assim, né, Silvina? Parece assim que o inimigo está ali tentando desanimá-la para que ela não traga esses assuntos. E todo mês que ela vem aqui tem uma luta muito grande. Nós estamos sempre em oração. Eu recebi a sua apresentação agora, querida, tá bom? Eu vou compartilhar, posso compartilhar? Então, boa noite, Silvina. Muito obrigada por tudo. Eu vou fazer aqui o compartilhamento da sua apresentação para que você nos abençoe, que Deus te use, como tem usado todo mês. Muito obrigada, viu, querida? Deixa eu pôr aqui. Olha, boa noite, minha amiga, boa noite, grupo amado. É com alegria, né, que eu venho aqui e eu vou falar um negócio para vocês. A Zina tem toda a razão. O inimigo, ele não quer que a gente saiba do poder que Deus tem para restaurar a nossa vida. Quando a gente está passando algum momento difícil, a gente tende a olhar só para as dificuldades, mas o Senhor quer que a gente eleve os nossos olhos para o monte, porque é de lá que vem o nosso socorro. E às terças-feiras a gente está aqui no monte, né? Orando ao Senhor e clamando por Ele. Bem, queridos, não vou gastar o tempo falando das dificuldades. Eu vou gastar o tempo falando do que o Senhor tem para a gente hoje, amém? Quero Amém. agradecer, Dina, obrigada por você ter orado. Eu não estava. O e-mail, parece que tinha entrado um vírus, parecia isso. Eu não estava conseguindo acessar o e-mail de jeito nenhum. Bom, enfim. E eu pensei assim, mas eu vou fazer a palestra nem que seja falando. Mas graças a Deus está aqui, né? Então Amém. vamos lá. A gente já recebeu a oração linda, né? Dessas duas pessoas maravilhosas que já oraram. Eu consegui entrar na hora da primeira oração. Eu queria que nós pegássemos o primeiro texto que a gente vai ler. Eu nem coloquei aqui na apresentação, não, botei ela lá no final. Mas o primeiro texto que a gente vai ler é Gênesis, no capítulo 1, Gênesis, capítulo 1, verso 29. E disse assim: E disse Deus, ainda vos tenho. E disse Deus ainda, né? Porque no verso 28, ele fala assim: E Deus os abençoou e disse: sede fecundos. Então, nós temos uma ordem de Deus: sermos fecundos. No verso 19, Deus dá as bases dessa fecundidade. Ele diz assim: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há frutos e que dê sementes. Isso vos será para mantimento. Olha, não é a primeira vez que eu uso esse verso aqui quando a gente vem tratar dos temas, né? Porque a nutrição do nosso corpo, ela está intimamente ligada à nossa saúde. Por que eu não falo que a nutrição está ligada à doença? Porque aquilo que nutre é coisa boa. Aquilo que a gente joga no nosso corpo, que não faz parte da alquimia de Deus, que não faz parte do que Ele colocou para a gente, traz problemas sérios. Vamos entender isso aqui um pouquinho. Hoje a gente está estudando sobre o diabetes. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o diabetes à luz da naturopatia, que é uma ciência que busca acordar as células do nosso corpo. Então vamos lá. Pode passar aí, minha flor. O que é o diabetes? O diabetes é uma condição que influencia a maneira como o nosso organismo processa o açúcar no sangue. A gente precisa de glicose? Precisa, claro que precisa. Porque a glicose é a forma rápida de energia que o nosso corpo tem. A energia armazenada no nosso corpo ela é dada pela gordura. Então, por exemplo,
a pessoa ela tá com fome, naquele momento não tem alimento disponível para que o seu corpo tenha condição de vida, ela começa a lançar mão das reservas de gordura. Num primeiro momento, ela lança mão dos músculos, e é importante a gente prestar atenção nisso. Até para a gente fazer o jejum, é necessário que seja feito de forma orientada, direitinho, porque num primeiro momento ela vai pegar o açúcar que está ali circulando, depois ela vai lançar mão do músculo. Então, para a gente não entrar em catabolismo proteico, a gente precisa fazer o jejum de forma orientada. Qual a melhor forma para fazer, qual é o melhor horário para a gente fazer jejum? É jejuando a partir da refeição da noite. Por exemplo, eu vou jantar, eu janto que horas? 6 horas. Aí eu tomo lá o meu lanche com as frutas, com um caldinho de legumes, seja o que você coma, né? Porque a refeição da noite precisa ser uma refeição suave, né? Não pode ser uma refeição cheia de proteína, cheia de amido, porque vai interferir com o sono. E o sono é o momento que o nosso corpo tem de recriação, de restauração. E o que isso tem a ver com o diabetes? Quando eu vou ingerir uma refeição noturna muito cheia de elementos, seja de proteína, seja de açúcar, de amido, o que vai acontecer? Eu vou ter dificuldades, porque o meu corpo vai reter esse nutriente ali. Ele vai segurar, porque eu não tenho como gastar. À noite, meu corpo já está entrando em forma de descanso. Então, o diabetes, ele é uma doença, né? É uma condição do nosso corpo que vai mostrar dificuldades de metabolizar, de processar o açúcar que vem de fontes, mesmo de fontes naturais. Por exemplo, Silvina, mas espera aí, é possível ficar diabético comendo frutas? Não, mas é possível ficar diabético tomando só suco, pegando só a frutose. A frutose também dá um nível de açúcar além do que o nosso corpo está preparado para receber. Então, isso é importante. Mas e por que que a fruta não eleva o nosso índice glicêmico e o suco sim? Porque a fruta tem as fibras. Então, a fibra, ela vai dosar a quantidade com que o açúcar vai entrar na nossa corrente sanguínea. Ele precisa entrar lá na corrente sanguínea? Precisa, ele precisa entrar na célula. A insulina é o hormônio que o nosso pâncreas vai produzir para levar a nossa glicose pela mão, para ela poder entrar na célula. Então, o diabetes é uma condição que vai atrapalhar isso. Por quê? Nós temos aqui basicamente 4 formas em que essa condição ela traz dificuldades para metabolizar o açúcar, para processar ele no corpo. Primeiro é a condição de pré-diabetes. Ela não é considerada ainda doença porque os seus valores estão abaixo do primeiro do diabetes tipo 2, né? Já a gente vai ver já o tipo 1. Então, essa condição é onde você tem um aumento de sangue, de sangue não, de açúcar circulando no sangue, mas ainda está abaixo dos valores do diabetes tipo 2. Então, o médico diz para você assim, você está pré-diabético, teu corpo está sinalizando que está acontecendo uma produção excessiva, né, uma condição excessiva de açúcar, ou uma produção abaixo de insulina, ou às vezes o seu pâncreas está produzindo insulina, mas ela não está entrando na célula. O que está acontecendo? A esse quadro a gente chama de resistência insulínica, né? É quando você tem produção de insulina para levar o açúcar na célula, mas ele não vai. E o que pode estar acontecendo? Uma ingestão exagerada de gordura, de fritura, cria ao redor da célula uma camada de gordura. E essa camada de gordura ela vai impedir o açúcar de entrar ali junto com a insulina.
Então, o estado de pré-diabetes é um estado onde a pessoa está com nível glicêmico alto. Vamos lá para mas ela ainda não é considerada diabética, tá? O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. O que que é, então? Eu vou pedir para você. Não, tá certo, pode deixar aqui. Eu ia falar do diabetes tipo 2, né? Ó, o diabetes tipo 1, ele é uma doença autoimune. O que que isso significa? Que o nosso sistema imunológico está atacando e destruindo, ataca e destrói partes do nosso corpo. Aqui, no caso do diabetes tipo 1, ele está atacando e destruindo as células beta lá do pâncreas. São elas que vão produzir a insulina. Quando a gente não tem necessidade, no caso aqui do tipo 1, que ela não produz mesmo a insulina, é necessário que se tome a insulina artificial. Essas células, elas são que vão produzir a insulina aí para um bom funcionamento do nosso organismo. Por quê? Porque o excesso de açúcar vai acidificar o sangue. E quando esse excesso esse açúcar está acidificando o nosso sangue, vamos lembrar que de toda a porcentagem de sangue do nosso corpo, né, a gente pensa aí, de todo o nosso peso lá, 8% do nosso peso é de sangue. Então, se esse sangue não for um sangue de boa qualidade, ele vai trazer muitos, mas muitos problemas mesmo para o nosso corpo. Por quê? Se um elemento estiver em desequilíbrio no nosso corpo, no nosso sangue, ele vai colocar em risco os outros também. Eu não vou falar agora sobre isso para não assim alongar o nosso tempo, mas vocês sabiam que é possível, interpretando um exame de sangue dentro dos valores ideais, não são valores de referência, tá? Porque esses valores de referência, os artigos científicos que pesquisaram pessoas que tinham valores de referências aceitáveis, mas desenvolveram doenças. E por que isso está acontecendo? Porque ao invés de se mensurar a saúde dentro de parâmetros ideais, está se fazendo essa medição dentro do valor de referência que está muito distante da condição de saúde do nosso corpo. Então, quando a insulina quando o açúcar está em alta, circulando ali no nosso sangue, o que que vai acontecer? Vai trazer problemas e vai trazer também problemas não só ali para a questão do diabetes, mas ele vai trazer problemas também para todos os nossos órgãos, né? Vocês sabem que o excesso de açúcar também, ele vai impactar o nosso sistema imunológico. Ele a gente chama de, ele vai impedir que as nossas células, aquela parte branca do nosso sangue, que é o nosso exército, né, que eles reajam diante de uma invasão por vírus ou bactérias. Então, baixa o nosso sistema imunológico. Bom, sem a insulina, e a gente está falando de diabetes tipo 1, tá? Sem a insulina suficiente, o organismo ele não consegue regular esses níveis de açúcar no sangue e os nossos órgãos começam a entrar em prejuízo. A oxigenação do nosso corpo também fica muito prejudicada. Mas na frente, eu vou mostrar para vocês por quê. Essa condição não tem uma causa exata. Dentro da literatura médica que eu pesquisei, essas causas, ela não tem uma causa específica. Assim, olha, isso causa por causa disso. Mas ela está combinada entre fatores genéticos e fatores ambientais. Então, essa doença ela pode se manifestar também em qualquer idade. Às vezes, a pessoa viveu uma infância, uma adolescência, uma juventude bacana, não teve nada. Mas quando chega aí na fase mais adulta, já chegando às vezes na fase mais da idosa,
ela vai lá e expressa uma diabetes tipo 1. O que está acontecendo? Dentro da naturopatia, a gente tem alguns caminhos para pensar isso. O primeiro deles é que já tá provado, né, que existe uma relação muito estreita entre o consumo de glúten, o consumo de caseína e desregulação do nosso sistema imunológico. Isso já está provado. Por exemplo, existem pessoas que não são celíacas, bacana. Nós temos aquelas pessoas que têm uma condição muito séria. Se ela chegar perto de glúten, ela pode ir à morte, entendeu? Isso acontece. Mas nós temos também as pessoas que não são celíacas e elas estão com um sistema imunológico muito afetado. E eles estão muito afetados, desregulados. E essa a afetação no sistema imunológico, ela vai acontecer por quê? Porque ela vai trazer uma mudança na forma do sistema imunológico funcionar, e como o glúten, a caseína, eles têm uma forma bem próxima da estrutura do nosso corpo, o que vai acontecer com ela? Vai acontecer que o sistema imunológico ele vai olhar as suas células como agressoras. Então, ele começa a lutar contra o seu próprio corpo. Então, dá para a gente entender isso aqui? Porque o que isso tem a ver com o diabetes tipo 1? O diabetes tipo 1 é uma doença genética, tem o gene, tá? A pessoa já tem esse gene ali muito aguçado, e ele pode ser ativado de forma incrível se ele tiver, se você ingerir ali, por exemplo, o glúten. Por que está dizendo que ele é uma doença autoimune? Porque as células que deveriam produzir a insulina, elas são destruídas pelo próprio sistema imunológico, que as vê como uma invasora. E determinados nutrientes que a gente coloca no nosso corpo pode levar o nosso sistema imunológico a fazer esse tipo de leitura. Dentro da naturopatia, o que a gente faria com o diabetes tipo 1 para amenizar essa situação? Abstenção total do glúten, abstenção total da caseína. Então, essas são situações que vão ajudar muito uma pessoa que tem doença autoimune a levar ela a padrões mais normais de funcionamento do corpo. Bom, eu queria mostrar para vocês aqui, eu falei aqui lá no início do diabetes tipo 1, falei do pré-diabetes, diabetes tipo 1, agora quero falar um pouquinho para vocês do diabetes tipo 2. Ele é o segundo, a segunda classificação que uma pessoa pode ter, se o médico fala para você, você está diabético. Se você não tem essa causa genética, se você não tem, você vai ter esse aí, o tipo 2. E esse está intimamente relacionado com o nosso estilo de vida. Sedentarismo em todos os tratamentos recomendáveis, tanto na literatura médica quanto na naturopatia, que são os tratamentos naturais, eu encontrei as mesmas indicações de tratamento com relação ao diabetes tipo 2, exercício físico, abstenção dos alimentos com índice glicêmico muito alto. Então, todos eles estão apontando para o mesmo caminho. A gente ainda vai ver lá na frente o tratamento. Uma outra condição de diabetes também é a diabetes gestacional. O que é isso? A diabetes gestacional, ela é um momento da vida da mulher. O homem não vai ter isso. Por quê? Porque ele não vai gerar, né? Ele não vai gerar filhos.
assim, gestar filhos. Gerar não, quem gera é a mulher e gesta, mas o homem vai ter a sua participação. Mas aqui a gente está falando que ele não vai cuidar do bebê dentro do seu próprio corpo, como a mulher faz. Então, o que acontece aqui? Por esse período, a mulher ela pode vir a ter um quadro de diabetes durante a gravidez. São todas que têm? Não, não são todas. Por quê? Por causa por causa do estilo de vida. A mulher grávida, que desde o início da sua gravidez cuida da sua alimentação, ingerindo fibras, fazendo exercício físico, essa mulher, ela não vai ter essa condição. Por incrível que pareça, não é assim uma situação obrigatória que você é gestante e você desenvolva diabetes gestacional. Não é condição obrigatória. Vai depender do que você come, em que horários você come e como você faz isso, ok? Vamos ver aqui quais são os sintomas mais comuns, né, no diabético. Necessidade de urinar frequentemente, né? Isso tudo está relacionado com a bioquímica do sangue, que foi o quê? Foi mudada por conta desse elemento, do açúcar que está em alta ali. A gente vai ter aqui, ó, sede excessiva. É claro, se você vai urinar bastante, você vai ter perda de líquido, você vai precisar repor. Seu corpo vai disparar os seus mecanismos para você não ficar desidratada. A fadiga, a falta de forças. Por quê? Olha, a hemoglobina, ela é uma proteína que está dentro das células sanguíneas chamadas hemácias. Qual a função dessa proteína? A função dela é levar o oxigênio para todo o nosso corpo, né? Então, o que acontece? Quando eu estou tendo problemas ali com alto nível de açúcar circulando no meu sangue, eu vou ter um quadro que é um marcador do exame, né? Isso aí é pedido também, o médico pede isso, a hemoglobina glicada. O que é isso? O percentual de hemoglobina do corpo, ele está açucarado. Você vai encontrar um nome glicada ou glicosada, tanto faz, significa a mesma coisa. Ela está envolta em açúcar. E como ela está nessa condição, olha o que vai acontecer. Ela não vai fazer direito o papel dela, que é levar o oxigênio a toda a estrutura do nosso corpo, via sangue. Então, daí que ela fica o quê? Você fica o quê? Você fica com fadiga. Esse alto nível de açúcar também compromete os seus a condição dos outros componentes do seu corpo, dos minerais, por exemplo. O ferro fica baixo. O magnésio, ele é retirado dos ossos para levar para o sangue, para fazer o quê? Para equilibrar ali o pH ácido do sangue. Então, vocês vão ver que essa condição de ter altos níveis de açúcar circulando na corrente sanguínea nossa, vai trazer prejuízo para tudo. Então, se você tem um diagnóstico do diabetes, a primeira coisa que precisa fazer é se conscientizar de que essa é uma doença muito séria e que ela não foi criada por Deus. Ela não foi criada por Deus. Outra coisa importante, mudar o estilo de vida significa que você está vendo que esse, esse estilo que você está levando agora não está te trazendo benefícios. E aquilo que faz mal, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que retirar. É fácil mudar um estilo de vida de anos? Não, não é. A gente só faz isso aos pés da cruz. É somente com o Senhor que a gente consegue mudar uma situação assim que já está há muito tempo na nossa vida. Uma outra coisa importante aqui
é que o diabetes ele vai trazer também uma fome persistente, né? Por quê? Porque o diabético ele precisa tomar o quê? Ele precisa tomar os remédios para baixar o nível de açúcar, né? E às vezes acontece que baixa tanto que a célula fica com fome. Quer dizer, olha só que coisa interessante. Se o açúcar está circulando no sangue, significa que ele não entrou na célula. E se ele não entrou na célula, ele não está alimentando essa célula. E se ele não está alimentando essa célula, ela vai sentir fome. Então, ela vai pedir para você: epa, coloca alguma coisa aqui que eu estou passando fome. Então, essa fome persistente, ela vem em decorrência de não ter entrado o açúcar dentro da célula. Porque se você está diabético, é porque o açúcar está circulando no seu sangue. Outra coisa que acontece ali é uma coceira na área genital e na pele, tanto em homens quanto em mulheres, tá? Vai acontecer também alterações na sua visão, né? Por conta de que, se o sangue não tem qualidade, ele não vai nutrir todos os órgãos, porque qual é a função da hemoglobina, dessa proteína? É levar oxigênio do sangue para os tecidos. E se o tecido da córnea não está recebendo o oxigênio necessário, isso vai alterar a sua visão. A cicatrização lenta nas feridas, isso é uma luzinha vermelha que acende, a gente tem que prestar atenção. Insensibilidade nas mãos e pés. Acontece também, ó, às vezes a pessoa bate o pé em alguma coisa e ela não sente a dor, ela não percebe que que ela machucou. E aí ela não percebe que machucou aquela ferida, como tem dificuldade para cicatrizar, ela acaba ali fazendo uma inflamação. Essa alteração também da insensibilidade nos pés e nas mãos está ligada também à falta de oferta de oxigênio, de circulação boa ali para os pés. O sangue é vida, né? É ele que vai levar esses nutrientes. Olha, aparece também as equimoses. O que são as equimoses? As equimoses, elas são essas manchas roxas causadas pelo extravasamento, né? Extravasamento de sangue no espaço subcutâneo, com mais de 1 centímetro de diâmetro. O que é um espaço subcutâneo? Está embaixo da nossa pele. Então, às vezes, já viu aquelas pessoas que, de repente, estão assim, mas que mancha roxa é essa? Você bateu em algum lugar? Não, eu não bati em nenhum lugar. Se você é uma pessoa que tem algumas vezes está acontecendo no seu corpo, vale a pena prestar atenção para você medir lá a sua hemoglobina glicada. Eu vou explicar por que não apenas a glicemia em jejum. A hemoglobina glicada ela vai te dar mais informações, eu vou te explicar isso mais lá na frente, tá? Bom, exames para o diagnóstico da diabetes. Como é que você vai saber se você está com excesso de açúcar aí circulando no seu sangue? A glicemia, né, em jejum. A glicemia em jejum, ela vai ajudar você a perceber se você está com alto nível de açúcar no seu sangue. A curva glicêmica também, tá bom? Eu coloquei glicêmica aqui, esqueci de colocar a curva. Bom, desses aí, né, eu vou colocar daqui a pouco o que é melhor mesmo. Esses aqui, eles vão te dar uma visão da quantidade de açúcar dentro daquele período que foi feita a medição. Mas eles não vão te mostrar se isso está acontecendo há mais tempo no seu corpo. O que vai te mostrar isso é o exame da hemoglobina glicada. Ela te dá um resultado aí de 60 a 90 dias. Ou seja, quase 3 meses aí você pode ver
você pode perceber quanto tempo o seu sangue está tendo essa quantidade excedente de açúcar. Aqui, esse tratamento aqui, perdão, é para a diabetes tipo 2, tipo 1. Injeções de insulina, por quê? Porque ela está num processo de autoimune, de doença autoimune. As células que produzem a insulina e esse hormônio não estão sendo atacadas e destruídas. Ela precisa manter o nível, né, aceitável de açúcar no seu corpo. Então, ela vira dependente da insulina, por conta dessa situação que é genética, né? Ali- Alimentação adequada. O que que é uma alimentação adequada? Nesse caso aqui, precisa ser uma alimentação baseada com bastante fibras, com baixos níveis glicêmicos. Por exemplo, não é bom, por exemplo, que o diabético, especialmente que está com a glicemia alta, faça ingestão, por exemplo, de melancia. Ué, mas não é natural? É, mas tem níveis altos de açúcar. E se você já está com seu nível alto de açúcar, é muito complicado você colocar mais açúcar ali dentro. Por exemplo, a banana, mesmo a banana prata, bem madurinha, alto nível de açúcar, alto nível glicêmico. Então, é bom evitar. É bom comer a fruta mais de vez, entendeu? Ela está madura, mas ela não está hiper madura. Porque quanto mais a fruta tiver madura, mais açúcar ela vai liberar. Então, é, a batata inglesa, ela tem pouquíssima fibra, pouquíssima. O que que vai acontecer? Ela tem uma quantidade maior de amido. O amido vai entrar, vai virar açúcar, entendeu? Então, qual seria a melhor batata? A batata doce, a gente tem aqui, né? A gente sei que nosso grupo aqui ele tem pessoas de outros lugares, né? De outros lugares fora do Brasil. Então, às vezes, uma coisa que eu falo aqui não está não tá tão disponível para uma pessoa que mora fora do Brasil. A batata doce, ela tem doce, mas ela tem fibra junto, então ela ajuda, né? O aipim, o inhame. Mas olha, lembrando que são carboidratos. E para quem está com nível alto, não é bom ingestão abusiva de carboidratos. Então, o ideal é sempre colocar a fibra. E se você estiver comendo, você não tem mais fruta nenhuma, é aquela única fruta que você tem lá na sua casa e ela já está bem madura. Coloca ali um pouquinho de óleo de coco. O óleo de coco, ele ajuda a quebrar um pouco o índice glicêmico da fruta. Isso é bem importante. Bom, exercício físico é fundamental para qualquer caso aqui, seja qualquer caso desses daqui colocados de diabetes. Exercício físico é fundamental, porque ele vai promover queima de energia, né? Então, isso vai ajudar. Ele vai promover produção energética lá também nas mitocôndrias, e as mitocôndrias são as usinas, né, de força, de energia lá das nossas células. O exercício físico é fundamental. Além de gerar bem-estar, ele libera endorfinas, né? Maravilhoso isso aí. Especialmente para uma pessoa que tem alguma alteração, não só o diabetes, mas qualquer outra alteração que compromete a saúde do corpo, é muito importante o exercício físico. Bom, vamos ver agora o tratamento para o diabetes tipo 2, dieta rigorosa. Por quê? Ó, esse diabetes, ele pode ser completamente remissível. Olha que bacana.
Você não precisa, se você não tem o diabetes tipo 1, você tem o diabetes tipo 2, é completamente remissível, se for mudado o estilo de vida. Quando eu atendo os meus, a gente não pode chamar pacientes, né? Porque eu não sou médica, eu sou naturopata. Então, o que que acontece? Quando eu atendo os meus clientes nesses quadros, qualquer doença, a primeira coisa que eu faço, retiro toda a alimentação de origem animal e os excessos de açúcar. É a primeira coisa que eu faço. Depois de 3 meses a gente fazendo isso, e aí, é claro, a gente. A primeira atuação é mesmo com a alimentação. É a primeira atuação. Retira todo o alimento de origem animal, todo o alimento refinado, ultraprocessado, embutido, a gente retira completamente, uma dieta completamente diferente, baseadas em fitoquímicos e antioxidantes, né? O que que vai acontecer? Você tira o entox, que é a ingestão de toxina, você coloca o quê? O detox. Você vai colocar alimentos que vão limpando sua célula, limpando o seu organismo de forma a gerar vida. Então, é possível que uma pessoa que tenha diabetes 2, ela não tenha, ela possa ficar curada. Você vai falar, ah, não, mas a medicina diz que isso não tem cura. Bom, eu estou falando com base no livro do Criador, na orientação que ele deu e nos vários artigos científicos que colocaram grupos de pessoas que tinham diabetes tipo 2 e pessoas pré-diabéticas, pessoas até com diabetes tipo 1. A partir do momento que foi retirado o elemento que leva à doença autoimune, já dá uma diminuição grande dos sintomas. E a pessoa, ela tem uma vida muito mais prazerosa, sem a doença, entendeu? Ali, sem a expressão dessa doença. Ela vai deixar de ser diabética tipo 1? Não. Mas ela pode diminuir muito, inclusive as quantidades de insulina. Se você abstém-se de glúten, principalmente, o maior inimigo do nosso sistema imunológico são essas proteínas. O glúten, que lá no corpo ele vai virar glutamofina, e a caseína do leite, que abre os enterócitos dos nossos intestinos, fazendo vazar para os nossos intestinos quantidades de toxinas. Então, é muito sério essa situação. Então, nós temos uma dieta rigorosa, dieta baseada em plantas, tá? Exercício físico, eventualmente hipoglicemiantes orais. O que é isso? Seriam, se você está numa crise, você não mudou seu estilo ainda, e você está numa crise, você precisa tomar algo para baixar o açúcar ali, né? Infelizmente, os remédios, né, os medicamentos na farmácia, eles estão aí para controlar um pouco, né, as nossas situações, mas eles não vão resolver os nossos problemas. Nós precisamos raciocinar da causa para o efeito. Você está com alto nível de açúcar circulando no sangue, isso aí não é causa, isso é efeito. Efeito de quê? Da gente ter fugido das estruturas de vida colocadas por Deus para a gente. A gente tem uma indústria farmacêutica, uma indústria alimentícia, que é desumano o que eles fazem, né? O uso exagerado, né? Eu digo nem assim, não deveria nem usar essa palavra exagerado, eu deveria dizer o uso de glutamato monossódico que vicia o nosso paladar de determinados alimentos tem destruído a nossa saúde de forma incrível. E nós precisamos fazer frente a isso, né? Com o quê? Primeiro, com a palavra de Deus. Verso 29, ele diz que o nosso alimento dado pelas mãos dele seria o quê?
ervas e plantas e sementes, né? Bom, é, se precisar adoçar algo, usar a estévia. A estévia, ela é uma produção natural e tal, mas açúcar também, o açúcar da cana também é natural. Só que a estévia, é, ela tem mais condição de ajudar nesses processos que o açúcar da cana, né? Que a cana-de-açúcar. Vamos lá. Seria a situação para você usar estévia? Ah, você está adoçando, você está tomando um chá que não é medicinal. Você quer tomar um chá de camomila como uma bebida para tarde. Você gostaria de botar umas gotinhas de açúcar ali. Bom, se eu sou diabético, eu não ia fazer isso. Mas a gente está falando, né, para um público muito variado. Então, usar a estévia, tudo bem. Se você não tiver, a estévia tem uma situação ali. Em algumas pessoas, ela tem uma sensibilidade, a pessoa tem uma sensibilidade na língua e vai acontecer o quê? Vai dar como se fosse um amargor, entendeu? Vai ficar um pouco amargo ali depois. Você come, é doce, depois ela vai ficar um pouco amarga, entendeu? O tratamento é controlado através da medição da glicemia em jejum e da dosagem da hemoglobina glicada ou glicosada. A glicemia em jejum, perdão, é para você ter uma ideia do quão alto está o açúcar no seu sangue. Mas a hemoglobina glicada é para saber por quanto tempo você tem tido açúcar circulando no sangue. Entende? A hemoglobina glicada, ela vai te dar essa projeção. E ela pode variar de 60 a 90 dias. Já aconteceu de pessoas medirem naquele momento a glicose em jejum e dar baixa. Aí ela pensa, poxa, tá bacana. Mas na verdade não. Mais tarde ela vai lá, tem um pico de açúcar. Por quê? Porque a hemoglobina glicada, ela tá ali, né, bem alta, né? Ela é a hemoglobina, a proteína de dentro das hemácias que leva o oxigênio para os tecidos do corpo, mas ela está o quê? Rodeada de açúcar e está sendo uma quantidade grande para ela poder estar desse jeito, tá? Bom, a diferença entre os exames, acabei de falar agora para vocês, né? A glicemia em jejum, ela vai informar apenas a glicose no sangue no momento da medição. A hemoglobina glicada, ela consegue mostrar a concentração de glicose circulante no sangue durante um período de 60 a 90 dias. Ok, vamos lá. A naturopatia e prevenção do diabetes. O que a naturopatia tem para falar sobre isso? Por que foi importante gastar esses slides dando um pouquinho a noção da doença? Porque, às vezes, mesmo o paciente que é diabético, ele está tão acostumado com a insulina que ele só pensa nisso. Ele não faz uma visão assim geral da, da doença. Por exemplo, para um paciente diabético, e eu vou dizer para qualquer paciente, para qualquer ser humano, a nutrição deveria ser basicamente vegetariana. Né? Por que eu falo que não? Por que não uso a palavra vegana? Porque o veganismo ele é uma filosofia. Pode ser que tenha pessoas que são veganos, mas que não cuidam da saúde da forma como um vegetariano estrito cuida. Ai, Silvina, agora você arrumou uma confusão. Como é que você vai falar isso assim? Ó, existem pessoas veganas que fazem uso de álcool, que fazem uso de fumo. O vegetariano estrito ele não vai fazer uso disso aí. Por quê? Porque ele está entendendo que não é apenas uma coisa, cuidar dos animais é importantíssimo, e Deus cuida dos animais. Amiga, cadê a chave do seu carro? O que aconteceu, filho? Olha, mas
A nutrição vegetariana, ela não tem só o foco nos animais, ela tem foco na saúde da pessoa, tá? Então, vamos lá. A nutrição vegetariana é a base da saúde do nosso corpo. Outra coisa importante com relação ao diabetes, ao ingerir carboidratos complexos, ajudamos o organismo a controlar a quantidade de açúcar que vai ficar circulando ali no sangue. Então, vamos pensar sobre isso? Se eu vou fazer muito uso de farinha refinada, né, pão da padaria, é gostoso? Nossa, uma delícia. É claro que é, eu vou dizer para você que não é. Eu vou dizer para você. E você vai me perguntar assim: e você, Silvina, você gosta de pão? Adoro. No entanto, vírgula, eu não posso consumir, porque eu sei que tem uma quantidade de glúten bastante significativa que vai afetar o meu corpo. Então, é uma decisão. Ah, você é celíaca? Não, não sou, mas eu me abstenho do glúten. Então, eu não vou comer o pão, eu não vou comer o bolo, eu tenho que comer alguma outra coisa que seja gostosa, saborosa, para ficar no lugar disso daí. Onde é que eu vou buscar isso aí? Eu vou buscar nas frutas, nas verduras, naquilo que o Senhor Jesus colocou aqui para a gente. É importante também, eu não coloquei ali, mas eu já mencionei aqui, já desde o início, a abstenção do queijo, leite e derivados. Por quê? Vai afetar o sistema imune de forma incrível. E especialmente quem tem diabetes tipo 1, não deveria comer nenhum desses alimentos. Diabetes tipo 2, vamos lá. O diabetes tipo 2 pode ser completamente silenciado se a pessoa doente fizer uma mudança no estilo de vida. Sabe o que acontece, queridos e queridas? É muito difícil a gente mudar o nosso paladar. E eu vou dizer para você que é impossível sem o poder de Deus. Porque já se criou caminhos, rotas de prazer no nosso cérebro com determinados alimentos. E não é só o alimento, são as memórias afetivas que aquele alimento traz para a gente. Entende? Então, para a gente se abster dessas coisas, nós precisamos do poder de Deus e de uma decisão firme de ser saudável. Porque nós temos uma tarefa, nós precisamos ser fecundos. E nós precisamos estar a serviço de Deus. O uso dos 8 remédios naturais, acompanhado de perseverança e consistência de ação, são capazes de remir qualquer doença do estilo de vida. E quem está falando isso não sou eu. Eu cheguei na naturopatia agora, entre aspas, mas tem pesquisadores que já trabalham com isso há muitos anos. Para citar alguns, o doutor João Vaz, a doutora Márcia Vidotto, doutor Ricardo Vargas, são pessoas que têm práticas nessa linha, trabalham com isso e veem pessoas ficando curadas, né? Isso não é maravilhoso? Para você que tem essa disfunção, o diabetes, nunca use o glúten, especialmente se você tiver diabetes tipo 1. Você não precisa ser escravo da insulina para sempre. Não precisa. Sei que algum médico vai dizer: nossa, tá ficando maluca falando um negócio desse. Mas o que eu estou falando para você tem respaldo bíblico e tem respaldo científico também. A saúde começa na cozinha e se mantém aos pés da cruz. Você não vai conseguir fazer mudança nenhuma se você não fizer isso guiado por Deus. E lembre-se, você que é mulher e que cuida da família, que cuida da alimentação da sua casa, você é um agente de Deus para a salvação da sua família. Eu não estou falando que se você é diabético, você não tem salvação, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é que nós podemos trazer prazer para a nossa família sem necessariamente passar por essas coisas deletérias que machucam e trazem tanto prejuízo para a gente. É muito difícil ver um parente da gente doente. Eu estava escutando, eu sempre escuto os pedidos de oração, vejo os pedidos de oração no grupo, oro a Deus pelo grupo, pelos pedidos aqui. Mas vou dizer para vocês, queridos, a gente vai orar,
mas a gente também precisa tomar decisão de fazer mudanças. Se a gente não fizer isso, a gente não vai ter sucesso. Bom, o que eu tinha para falar fica por aqui hoje, já falei bastante, né? Estou encerrando aqui com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida que eu possa ajudar a esclarecer, vocês podem mandar no meu privado, como a Zina falou na vez passada, né? Podem mandar lá no meu privado, que eu respondo. Só tenham paciência comigo, porque tem muitas coisas e às vezes eu demoro um pouco para responder, mas se tiver lá eu vou te responder. Muito obrigada. Eu agradeço a existência desse grupo. É maravilhoso a gente poder estar aqui aos pés da cruz. Muito obrigada pelas orações, porque eu precisei para poder estar aqui, para a gente poder fazer essa reflexão hoje. Tá bom? Amém. Zila.